Let's open with prayer. Vamos abrir com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for the agradecemos privilege and blessing of being here this Sabbath. pelo privilégio e a bênção de estarmos aqui nesse sábado. As we look around the world, Ao olharmos ao redor do mundo, we see the struggle of the great controversy between you and the enemy. vemos as dificuldades do grande conflito entre ti And we e see o how that inimigo. warfare is being prosecuted amongst the human race. Vemos como essa guerra tem acontecido entre os seres humanos. Help each of us Ajuda to have cada a clear pessoa understanding a ter um of entendimento our claro position da nossa and our posição role in the e great do nosso controversy. papel no grande In conflito. Jesus' name. Em nome de Amém. Jesus. Amém. I've had the privilege of being able to teach almost every week now for the past month. Eu tive o privilégio de poder ensinar já há várias semanas seguidas nesse último mês. It allows us to have some level of continuity. E nos permite ter um certo nível de The continuidade. disadvantage A is desvantagem that it means the members é que significa need que to os have membros watched the previous presentation before I begin the next one. precisam ter visto a nossa apresentação anterior antes de eu fazer a I know that próxima. sometimes you can't all do that very quickly. E eu sei que nem sempre dá para ver assim tão rápido. So last week in Martinique, Então, a semana passada em Martinique, I don't know if you all had the opportunity to watch that presentation. não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa apresentação. It was a continuation of the study the week before that I did in France. Mas é uma continuação do estudo da semana anterior que eu fiz na França, Where I spoke about Ecclesiastes chapter 3. onde eu falei de Eclesiastes, capítulo 3. And I think we focused, does anybody remember what verse? Vocês lembram qual foi o verso em que nós focamos? Verse 8. And the Verso reason we 8. looked at verse 8 A razão pela qual nós olhamos para o verso is because we 8 picked up the word hate. é porque nós pegamos na palavra ódio. So we looked at Ecclesiastes 3 verse 8 Então olhamos para Eclesiastes 3, verso 8, and the focus was upon the word hate e o foco estava na palavra ódio, and its opposite, which would e be é o love. oposto, que é The reason why amor. we were looking at that E a razão pela qual nós is olhamos para because isso I had received questions é porque eu recebi first algumas time. perguntas, não pela primeira vez. People always frame it this way. As pessoas What the sempre movement position is on colocam any dessa particular forma subject. e perguntam qual é a posição do movimento em relação a And um I said I tópico could give específico. my position, or at least comment on it. Eu disse que eu poderia dar o meu posicionamento, ou pelo menos comentar um pouco So the sobre isso. question was regarding warfare.
E a pergunta tinha a ver com a And guerra. that was connected to the subject of the Second Amendment. E estava conectado com o assunto da segunda emenda. We looked at Ecclesiastes 3 Então, nós olhamos because of para the subject Eclesiastes of war, 3 por which causa was connected to the do subject tema of the de Second guerra, Amendment, que estava conectado com a which segunda is emenda. the subject of what? What is the Second Amendment about? E qual é o assunto da The segunda answer is emenda? not guns. A resposta não é armas. Self-defense, good. Autodefesa, boa. So I've gone backwards as you can see. Então, eu voltei Starting with the para Second trás, como Amendment. vocês podem ver. Começamos com a Discussion of segunda war. emenda. Falamos sobre Ecclesiastes guerra. 3, and then last week, Eclesiastes 3. Depois, a because I semana received a passada, question about hate porque eu recebi uma pergunta sobre and ódio. my position on Ecclesiastes 3, E o meu posicionamento em relação a Eclesiastes 3, whether or not the subject of hate in Ecclesiastes 3 quer o assunto de Eclesiastes 3 is an instruction or an observation. seja ou não When I uma say instrução observation, ou uma observação. I mean an Quando eu digo observation observação, on human nature. eu digo observação There is da a time natureza humana. when human beings Existe hate, tempo onde o ser humano and odeia, the difficulty with that. e a dificuldade What is the disso. difficulty with that? Qual é a dificuldade disso? If someone wants to say something, do they get a mic or they just speak loud? Se alguém quiser comentar, pode pegar o microfone ou então falar mais alto. Did someone speak? Who was speaking? So it seems to me that there is a time to hate and a time to love. So the question is, what is this time? My question was Então, me parece que existe If um we're tempo told para amar e outro para odiar. that in Então, qual é a certain pergunta? circumstances, it A minha says time pergunta é in the que se nos verse, é dito que em algumas circunstâncias, e no hate verso is diz an emotion that tempo, we experience. ódio é uma My question emoção que was, nós experimentamos. What's E a the minha problem pergunta with that? foi: qual é o problema disso? If you please put your hand up so someone can give you a mic. It was Clara. Levante a mão para que alguém te dê o microfone. What does it mean to hate? I'm going to suggest that you know what O hate que means. significa odiar? Eu vou dizer que certamente você sabe o que isso significa. What's the problem with that? It's a time to hate, Qual o not all the problema time. disso? C'est ça que tu veux dire? Pas tout le temps, c'est un temps. Okay? É um I tempo would de suggest odiar, the não é problem is, sempre. Eu vou sugerir If que you o go to the problema New é, Testament, se você vai para o Novo we are clearly Testamento, instructed é nos that dada there is clara never a time to instrução hate. que não há someone tempo para harms you, odiar. Se turn alguém the other cheek, causa algum dano a você, você vira You a outra forgive them. face, and if Perdoa. feelings of anger rise up in you, e se tiver algum sentimento de you're required to raiva dentro de você, give those feelings to God and to love your enemy. é requerido que você entregue esses sentimentos a Deus e ame I seu think we all inimigo. know that.
Eu acho que nós já sabemos disso. dichotomy or tension Essa is something that dicotomia ou came essa up in the tensão classes, foi algo que surgiu nas aulas. I haven't discussed it yet, E eu ainda não Because I falei haven't sobre taught it. isso. O que significa que eu ainda não ensinei sobre but I isso. spoke about turning the cheek. Mas eu falei de virar a outra face. And in connection with turning the cheek, E em conexão com o dar a outra face, I spoke about eye for an eye, eu falei de olho por olho, tooth for a tooth. dente por dente. Does anybody remember what I said about turning the cheek? Alguém lembra do que eu falei de virar a outra face? It's context. É contexto. I haven't proven it, Eu ainda não but provei I gave isso, my thoughts on it. mas eu dei os meus pensamentos sobre isso. And I gave it in the context of eye for an eye, tooth for a tooth. E eu dei no contexto de dente por dente, olho por olho. I'm not asking for your opinion, Eu não estou pedindo I'm a asking vossa if you remember opinião, my opinion. mas estou perguntando se você lembra da minha opinião. So what I understood regarding the message you presented, Então, o que eu entendi em relação à mensagem que você apresentou, when Jesus tells us to turn the other cheek, quando Jesus nos diz que temos que virar a outra face, so is it in link with the person who hurt us and we have to turn the other cheek? será que está relacionado à pessoa que nos machuca e a gente tem que dar a outra face? So I understand through your explanation that it's not a matter of individual, Então, eu entendo pela sua explicação que não é uma questão individual, ou a questão but do it was for indivíduo, the government, the Roman government. Thank you. mas que era para o governo romano. So we cannot fight against the government. Então, nós So, não podemos I'm lutar contra o suggesting governo. Então, o que eu That estou this is a sugerindo political issue é que essa é uma questão política, as the nation of Israel is e going to a go nação de or move Israel from a theocracy passa de uma teocracia to come under subjection to a pagan nation. e se submete a uma nação pagã. If you're familiar with New Testament history, Se vocês estão familiarizados com why is that Novo change Testamento. happening? por que acontece essa mudança? So, as you're thinking about the answer, put your hand up. Então, enquanto vocês pensam nessa resposta, levantem a mão. Turning the other cheek Dar a outra face is saying, do not resist. é dizer não Do resistam. not resist this political change. Não resistam a essa The question is, mudança why is there a política. political change happening? E a pergunta é, por que está acontecendo essa mudança política? Anybody have a thought? Alguém tem um outro pensamento? Okay, I'll tell you my thought. Ok, então eu vou compartilhar o meu pensamento. It's because the government of Israel É porque o governo is no de longer Israel safe. não está mais It's no longer fit seguro, for purpose. já não está mais apto ao seu propósito It's become corrupted e se tornou corrupto to serve the needs of God's people or the church. para servir a necessidade do povo de Deus ou a And so igreja. now, Então God has agora, deemed, in their wisdom, Deus com decided a sabedoria that the decidiu government that will take over and protect the church que o governo que vai tomar conta e proteger a igreja is not Israel. não é Israel, We could say the Sanhedrin, podemos dizer o Sinédrio, but Rome. mas Roma.
Rome is a safer place to live. Roma é o lugar mais seguro para Don't mean the country, I morar. mean the system. Eu não digo o país, mas digo o sistema. Than the government of Israel. Do que o governo de Israel. But there comes limitations or consequences. Mas vem com consequências ou limitações. And that's why it says when you get abused, E é por isso que diz que quando você for abusado, turn the other cheek. dê a outra face. Last week, A semana passada, we spoke about, as I said, the subject of hate. falamos sobre a questão de odiar. And if you've watched the presentation, you'll remember Se vocês viram a apresentação, vocês vão lembrar that the subject of hate is dealt with in the baptismal vows. que esse assunto de odiar é lidado nos votos batismais. Vow number Voto número Anybody remember what vow? Alguém lembra qual é o voto? They say 12. Vow number Estão 1. dizendo 12. There are two subjects É in vow voto number número 1. 1. Temos dois assuntos no voto So número I'm 1. not going to go over the study. I guess people haven't watched it yet. Eu não vou rever o estudo porque eu acho que vocês ainda não assistiram. It deals with truth. Mas tem a ver com a verdade. And what was the other subject? Qual é o outro assunto? We've all done our baptismal vows. Some of us are teachers here and we don't know. Todos nós fizemos os nossos votos batismais, somos professores e nem sabemos. Grace. As they'd say grace. Grace. Truth and grace. Graça é verdade e graça. Christine? So, when we discuss grace, Então, quando nós falamos da graça, what is grace? o que é graça? One word. Uma palavra. Christian's going to do it. A Cristiane vai comentar. Do you know? Você sabe? Okay. Power. Poder. It's not the Protestant definition that they give. Não é a definição protestante. You can do a nice study to prove that grace is power. Podemos fazer um bom estudo e provar que graça é poder. Power to do what? Poder para fazer o quê? Good. Power to hate sin Poder para odiar o pecado and to love, e para we'll amar, say good vamos dizer o or bom the truth. ou a verdade. So that's the core lesson that you should understand from vow number 1. Então essa é a lição principal que devemos aprender com o voto número 1. The study about Ecclesiastes chapter 3 Então o estudo sobre Eclesiastes capítulo 3 does not disregard the truth about vow number 1. não elimina a verdade sobre o número 1. The hatred of sin O ódio ao pecado has to be taught. It's an instruction. tem que ser ensinado como uma In instrução. Ecclesiastes 3, E em Eclesiastes this hatred 3, here esse ódio is a aqui human experience or emotion that you feel. é uma experiência humana, uma emoção que And nós they're not sentimos. contradictory statements.
mas não é um discurso So that's contraditório. a short recap of where we got to last week. Então, seria uma pequena recapitulação de até onde nós chegamos a semana As we passada. closed, E quando estávamos I encerrando, spoke about the subject of voting. eu falei da questão de Spoke votar. about voting several times now Falei sobre votar já várias over the vezes. last 2 years, I believe. Eu creio que nos últimos 2 I anos. think in May E eu creio que foi em maio 2022, 2 years ago, 2022, I did a 2 3-part anos study atrás. Eu fiz um estudo de 3 on partes voting. sobre votação. And the conclusion or the summary of those studies E a conclusão ou o resumo desses said estudos that it's our religious duty dizia que era o nosso To dever vote. religioso votar. Does anybody have any questions Alguém tem alguma pergunta on this statement em relação that I made a 2 years isso? ago? Esse discurso que eu fiz 2 anos atrás. Not just your duty Não é só o vosso as a dever citizen, como cidadãos, it's your religious duty. é um dever religioso. And we could substitute the word religious E poderíamos substituir a for another palavra word. religioso por What outra word could we palavra. substitute religious duty for? Então, dever religioso poderíamos substituir por qual palavra? Believe, belief. Crença. Different one? Uma diferente. Civic, Civic. Cívico. So civic is state. Então, cívico seria So I Estado. want to stick to the concept of religion. Mas eu quero que a gente mantenha o que- conceito de religião. Moral. We Moral. could have moral. Poderíamos ter moral. The thing with moral, A questão com moral, ou I don't say moralidade, problem, but eu não everybody has a quero moral dizer duty. problema, mas eu acho que todas as pessoas why in têm some uma countries- obrigação moral. Por isso que em alguns It's países the law that you have to vote é lei because the que state você tem que recognizes it votar. as a moral obligation. Porque o Estado reconhece como obrigação moral. One word, Clara. Uma palavra clara. I was thinking about the term principle. Eu estava pensando no termo rule. princípio Thank you. e regra. Obrigada. Christian? Cristiano. Christian? Choice, he said. Joyce? Christian, Escolha. chrétien. Okay, I'm going to put prophetic. Donc je vais mettre le Eu mot vou colocar prophétique. profético. It's our prophetic duty to It's- vote. Il s'agit de notre devoir É a prophétique nossa de obrigação voter. Now that I've profética. put that word, Votar. Donc maintenant que j'ai agora que eu coloquei pensé essa à ce palavra, mot, hopefully you agree and it makes sense. et j'espère que Espero que vous vocês êtes consigam d'accord et que ça a concordar du e sens faça pour vous. We are a sentido. people of prophecy. Parce que nous sommes des Somos personnes de la pessoas de prophétie. That means profecia. we believe in it. Ça veut dire que nous y croyons. Significa que We're a people of acreditamos. prophecy. Nous sommes un peuple de la Somos prophétie. pessoas da because- profecia. Our existence is based upon prophecy. Parce que notre existence est Porque basée nossa sur la existência prophétie. é We're both baseada na observers and profecia. participants. Nous sommes à la fois Somos observateurs, observadores observatrices e et participants, participantes. And as we participate in the world, Et alors que nous E à medida participons que dans le participamos no monde, we mundo, have a duty nous avons donc ce temos uma devoir or an obrigação, obligation ou bien une obligation to participate dever ou obrigação in society de participer dans la de société participar na in sociedade. order to try to have prophecy come to the right
conclusion. afin que la Para que a prophétie gente puisse consiga que aboutir a à sa bonne profecia chegue à conclusion. conclusão Hence, it's certa. our prophetic duty. Donc c'est pour ça que c'est notre Por isso, devoir é a prophétique. nossa When we've obrigação spoken about profética. this, Lorsque nous avons Quando abordé nós ce falamos sujet, sobre when I've isso, spoken about it, du moins quand j'en ai ou quando parlé, eu falei I've sobre isso, highlighted an inconsistency. j'ai souligné une eu incohérence. sublinhei uma When I say it's our prophetic inconsistência. duty, Lorsque je déclare Quando qu'il eu s'agit digo de que notre é devoir nosso prophétique, dever that would mean profético, we would vote cela signifierait isso que nous significa devrions que voter nós to make deveríamos prophecy votar be fulfilled. pour que nous para puissions fazer faire com en que sorte a que la prophétie profecia soit seja accomplie. cumprida. Is that what you would want to do? Est-ce que c'est ce que vous voulez É faire? isso que Be vocês in querem line with fazer? prophecy. Être en ligne avec la Estar prophétie. alinhados com a profecia? So put your hands up if it's yes. Alors levez la main si c'est Levante oui. a mão se sim. Put your hands up if it's no. Et si c'est non, levez la Levante a main. mão We se resist não. prophecy. Vous devez résister à la Certo, deveríamos prophétie. So I've got resistir some à profecia. resistance Donc j'ai quelques-uns des tive quelques aqui personnes qui alguma résistent resistência. and a lot of participating or making it become fulfilled. et beaucoup qui veulent E donc muitos faire de que la prophétie participar s'accomplisse. e So, fazer com que ela se cumpra. You may or may not agree with the following statement. Vous serez peut-être Então, en talvez você désaccord concorde avec ou não la com déclaration o meu próximo- suivante. Minha próxima Question declaração stroke statement. C'est donc une é question, uma you said? Question stroke statement. discurso, Bon, c'est une question, une déclaration, é on va dire. discurso e ao mesmo tempo If we have uma a Sunday pergunta. law, Alors, si nous avons donc une Se loi nós du dimanche, temos uma who lei will bring the dominical, Sunday law in? qui va Quem vai faire trazer que la essa lei loi du dominical? dimanche arrive? So we've got Sunday law. Alors, nous avons Então temos uma la loi du lei dimanche. dominical. Will it be the Democrats Nous aurons E ça será pourrait que être vão les ser os démocrates democratas or the Republicans? ou bien les ou os républicains. republicanos? Républicains. Les républicains. We Republicanos. believe, you Nous- believe, Nous Nós croyons et vous le acreditamos. croyez. that's what E prophecy eu acredito teaches us. C'est ce que la que é o prophétie que nous a enseigne. profecia nos Prophecy will ensina. be fulfilled when the Republicans come into power, La prophétie sera A accomplie profecia, lorsque les ela vai se républicains cumprir quando arriveront os donc au republicanos pouvoir. and whatever it is they're assumirem going o to do, poder. Et quelle que soit la E o que façon quer dont que ils seja que feront, eles it vão will fazer, be an environment where we will have a Sunday law. il sera donc, nous vai aurons ser un um environnement ambiente où il y onde aura nós donc une loi du teremos uma lei dimanche. Great dominical. test. Le grand test. So if you grande want test. prophecy to be fulfilled, Alors, si vous voulez que la Então, se prophétie vocês querem s'accomplisse, que a which profecia is what se you all said cumpra, you want, et c'est ce que vous avez E é dit o que vouloir, we should dizem vote que querem que Republican. aconteça, il nous faut voter donc então républicain. devem votar nos republicanos. We shouldn't resist prophecy. Il ne vous faut pas Não résister à la deveríamos prophétie. resistir à profecia. So you see the dichotomy. Nous voyons là Então donc vocês une veem essa dichotomie. dicotomia. Claim that we should want to help prophecy along, Nous déclamons que que nous queremos voulons ajudar aider na à ce que la prophétie. prophétie se réalise. but you find in reality Mais en réalité, ce que nous Mas na découvrons, realidade that a if you're all gente going to vê vote Democrats, que si vous votez se démocrate, votamos say the left, democratas ou bien disons ou la se gauche, dissermos esquerda, they're stopping prophecy. ils estão s'empêchent parando à ce que la profecia. prophétie se réalise. So is it our duty Alors, est-ce notre será devoir que to make é a nossa prophecy obrigação, become fulfilled nosso de faire en dever, sorte que la prophétie fazer com que a s'accomplisse profecia se or to resist cumpra, it? ou bien d'y ou résister? deveríamos Because now we resistir? know our duty is to resist prophecy. Mais nous savons que notre Então devoir, agora c'est a de gente sabe que résister a à nossa la obrigação é prophétie. That resistir à shouldn't come as a profecia. surprise. Et ça ne devrait pas Isso nous não deveria surprendre. ser uma If you go surpresa. to Alan White's writings, Parce que si vous retournez dans Porque se les vamos écrits para os d'Ellen White, escritos We won't de do. Ellen ce White, que nous ne ferons que a pas, gente não vai but she fazer, tells us explicitly, really clearly, mais elle nous le dit Mas de ela façon diz explicite et très explicitamente, clairement, we need to claramente, do all in our power to resist qu'il faut que nous fassions Temos que tout fazer ce qui est en tudo no notre nosso pouvoir poder de para résister the coming Sunday law, à la loi du a dimanche vinda qui de approche, uma lei the fulfillment dominical, of prophecy. qui est donc l'accomplissement de la cumprimento prophétie. da So we're all on the profecia. same page now. Donc par conséquent, nous sommes Então tous sur agora la même estamos longueur todos na d'onde. mesma We've página said Et nous disons, e that dissemos it's our prophetic duty to vote, nous disons que c'est notre que devoir prophétique de o nosso voter. dever which profético means it's votar. your prophetic duty. Ça veut dire que c'est votre devoir Significa que é o prophétique de vosso voter. We'll say dever the left. profético. Nous disons donc à Vamos gauche, dizer à Because esquerda, not everybody lives in America. parce que ce n'est pas tout le monde porque qui nem vit todos aux vivem États-Unis. na We América. haven't defined what the left is, Mais nous n'avons pas encore Ainda défini não ce qu'est la definimos la o gauche. que é a but we all have esquerda. some idea.
Mais nous avons tous ou Mas toutes temos certaines uma idées. ideia. Any questions on that? Alors, est-ce qu'il y a des Alguém questions tem sur ce point? perguntas em relação a isso? Our role as actors Notre rôle O en tant nosso qu'acteur, papel actrice, is como to atores resist e prophecy. est de résister à la atrizes prophétie. é Our role as resistir à observers, profecia. Notre rôle en tant O nosso qu'observateur, papel como observatrice, see the warfare observadores happening before us. est de voir donc É ver cette essa guerre qui est guerra en train de acontecer se perante passer nós. devant nos yeux. So, at the end of last week's study, Donc, à la fin de Então, no l'étude de la final semaine dernière, do estudo da I said- semana passada, this week I would pose, I believe it was 6 questions. alors eu j'ai disse dit que que j'allais essa semana eu répondre à 6 colocaria questions 6 cette perguntas, semaine. ou responderia a So 6 this was from perguntas. the end of last week. Alors là, il s'agissait de Então, la isso fin de foi la do semaine final da dernière. semana passada. 6 questions Alors, 6 6 questions perguntas on voting. sur le vote. sobre votar. Who watched that presentation? Alors d'ailleurs, qui a Quem regardé viu essa cette présentation? I only presented once, so once is Eu só apresentei uma vez, We're both então the same. uma vez é suficiente. Okay, only a few people have. Seulement quelques personnes l'ont Só regardé. algumas pessoas. Ah. She watched a lot, so she doesn't remember if it Ela was disse the que last viu one. várias, então não lembra se foi a Question última. 1. Donc, la première Então, primeira question, pergunta. Is it rational for an individual citizen to vote? est-ce Será rationnel que é pour un racional citoyen ao de cidadão voter? votar? Who can tell me what rational means? Qui peut me Alguém dire pode ce me que dizer o que signifie le mot significa rationnel? racional? Pardon? What is relative in a good sense? Seria o que é I don't know if you relevante understand. no bom Not really. sentido. Non, je comprends pas non plus, moi. Well, maybe it's a translation. Non, non, maybe... Não sei se eu não compreendi, talvez pela tradução. Okay. So conform to the reason and common sense. Okay. Então seria so usar razão the ou answer I o got bom was- senso. Alors A la resposta réponse que eu la tive réponse foi- que j'ai. is it common sense for a Será citizen que é to bom vote? senso Alors do est-ce cidadão du bon votar? sens pour un citoyenne de voter? Clara, you had your hand up Clara, tu Clara, avais você levé la levantou a main? mão? to answer. Yeah, to answer the question. Yeah, it's Quer the same responder essa thing. pergunta? Same thing. You don't want to say? Tu veux pas le dire en tes Você mots? não quer dizer? J'ai rajouté en tes mots. So yes, rational is belong to reason and common sense. We say it's all Então, rational. sim, razão é o bom 2.5 years senso. ago, Nós, 2 Before anos e May meio atrás, 22. dizíamos isso. Antes de maio de all of you would have 2022. said it's unrational or Todos de irrational. vocês teriam dito que isso é It's rational irracional. to vote. É irracional It's votar, wrong. que é So errado. why have you changed your mind? Por que vocês mudaram de ideia? Alors, I will say that voting it's a right. We get this right because of the fight. Diria que votar está certo e Our nós our sabemos ancestor dessa gave us. luta porque os Okay. nossos antepassados o I agree fizeram. with your answer. Eu concordo com essa But I think resposta, 2 years ago you would have given a different answer. mas eu acho que há 2 anos atrás você teria dado uma resposta diferente. So she always vote, but Então, ela it's depend. sempre votou. Now the question is on for Mas whom you will depende, porque vote. agora a, So, a pergunta 3 years seria ago, em did quem you disagree devemos with Ellen votar. White? Então, há 3 anos atrás você iria discordar da Ellen White? When she says you shouldn't be voting, Quando ela diz que não deveríamos estar votando. Non. Não?
when I say no, that means I will keep Quando my eu digo right não, to vote. significa que eu manteria o meu So dever I will be not in agreement with votar. her. Yes. Okay, Ou yeah, so you seja, disagree with Ellen White. eu não iria concordar com Ellen And White. you're happy to do that. E você está feliz por fazer isso? You're happy to disobey the prophet. Você está bem com o desobedecer à profetisa? It's a civic right. But you're Não part é of God's desobedecer, church. seria um dever cívico. Sim, é um dever So it wasn't cívico, your mas religious você faz duty parte to do da it. igreja de Deus, então não seria uma obrigação religiosa. No grounds. No, I've got everything wrong then. Okay. But Então, eu Now talvez you've got entendi everything tudo right. errado. E agora você tem tudo certo. because your new prophet says you're allowed to. Porque agora a sua nova profeta diz que você pode fazer isso. She said you're required to. Ela diz que você deve fazer isso. So, yeah. Who wants to comment? Quem quer comentar? So, 2.5 years ago, 2 anos e meio atrás, I will not participate to vote eu não teria participado nas votações, because as an Adventist, we have been taught that Porque we como should not adventista, participate or be involved nos foi into ensinado que não politics. deveríamos estar participando ou envolvidos em política. But because of our new prophet, Mas por causa da nossa nova profeta, so we have been taught to read the text in their context. nos é dito para ler o texto dentro de contexto. And we also learn to read correctly the different passages. Também aprendemos a ler corretamente as passagens bíblicas de uma forma correta. So now I'm able to be a participant and to vote and to vote in the right side, right party. Então agora eu posso participar Can you tell e me what you votar were reading no partido incorrectly? correto. Alors, Ellen Você White? pode me dizer peux-tu que me você dire ce que estava tu lendo lisais de manière corretamente em incorrecte dans relação les a écrits Ellen d'Ellen White? White? What did you misread? O que você leu de forma errada? So I'm referring to the passage where it said we should not vote. Então, referindo à Yes, passagem so onde what? diz que não devemos votar, I was not. I'm not able to give you the reference, but I know that I read this text. You read it? eu não You don't consigo need to dar give me the a reference. referência, mas eu sei que eu li. Você My não precisa question me is, dar a referência. A minha What pergunta did you é: misunderstand? o que você não tinha Or compreendido bem? Ou o que você leu Because Ellen errado? White says you're not supposed to vote, Porque Ellen White disse que você não deveria votar and you said e I você misread that. disse, eu li isso I'm wondering what you erroneamente. misread. E eu estou questionando o que você leu errado. So I'm referring to the dispensation. In her dispensation, I think I will not be. I will be agree with her, but in my dispensation, Talvez na I'm dispensação taking dela eu ia positions that I concordar have com ela, to mas na nossa eu vote. me posiciono a What? favor do voto. One last question then.
Uma última pergunta, então. You've said it's a dispensational issue. Você disse que é uma questão de You said it's a dispensação. dispensational issue. So it's not misreading, Então não significa que você leu errado. if you want. If it's dispensational, there's no mistakes in your Porque reading. se é dispensacional, não existe erro quando você está lendo. Was Ellen White correct? Será que Ellen White estava correta? Yeah. Oui, dans son époque, oui. So Ellen White was correct that we shouldn't vote. Então Ellen White estava correta quando disse que não devemos votar. In her time. I'm not trying to trick No you. tempo dela. But now you have to vote. Mas agora você tem que votar. Yeah. So why are we supposed to vote now? Então por que agora nós devemos votar? Because the personnel is politique. Because Porque the o pessoal é person is político. political. So 200 years ago, the person was not political. Então, há 200 anos atrás, o pessoal não era político. I won't write it down, Eu não vou but if you escrever juxtapose isso, that, mas se você fizer uma Then you're saying- justaposição, então você está dizendo 200 years ago, the person was not political. que há 200 anos atrás o pessoal não And era you and I both político. know that's not correct. E tanto eu como você sabemos que isso não é correto. Always been that way. Sempre foi assim. Otherwise, patriarchy would not be a problem until today. Senão o patriarcado não seria um problema até o dia de hoje. So you can't use that argument. Então você não pode usar esse argumento. So my question is, Então a minha pergunta maybe é, it's just a rhetorical question talvez é apenas uma pergunta that we can't retórica answer. que a gente não consegue responder. If we're required to vote now, Se somos requeridos a votar agora, because it's dispensational, say, porque vamos why dizer are que we é not allowed to dispensacional, vote then? por que não podíamos votar antes? So we don't have to answer that. Não precisamos But responder if I isso, can suggest what you're thinking, mas se eu posso sugerir aquilo que vocês estão that doesn't make pensando, any sense. isso não faz sentido. Unless you've got a really good reason. A menos que vocês tenham muito boas might razões. Talvez vocês tenham, But I've thought about it quite a lot and I can't think of a good reason. mas eu pensei muito sobre isso e eu não consigo pensar numa boa razão. Anyone else wants to comment on question 1? Mais alguém que queira comentar em relação à primeira Is it rational pergunta? to vote? Será que é racional votar? Question 2. Segunda The pergunta. answer was yes. Então, a I resposta put a foi tick, but you sim. can't see it. Eu coloquei aqui um visto, mas vocês não Question veem. 2. Pergunta 2. Is it a Segunda moral pergunta. duty Será que é um dever moral to vote? votar? Okay, we've already answered this one, I think. Eu acho que já respondemos a isso. Unless someone wants to say anything different. A menos que alguém queira comentar algo diferente. Is it a moral duty to vote? Será que é um dever Anybody moral who says no. votar? Alguém que diga não. Do you want to answer? You say no, it's not a moral duty. Então, você disse que não é um dever moral. So I said it's a moral duty to vote. It is or it isn't. Então, It is. It Okay. is. You eu agree with disse that? que é uma obrigação moral. Carry on. Então, ok, você concorda conosco? Because human beings lost their lives to get this right. Porque Thank you. seres I like that humanos têm answer. vivido a sua vida para tentar Question number acertar 3. isso. Pergunta número 3. We've agreed it's common sense to vote. Concordamos que é bom senso votar. We've agreed that there's a moral duty. Concordamos que é uma obrigação With question moral. 3.
Então, pergunta It's about 3. morality still. É ainda sobre moralidade. Are there moral obligations Será que existem obrigações morais on how we vote? de como votamos? Are there moral obligations regarding how we should vote? Será que existem obrigações morais de como devemos votar? Everybody says yes? Anybody say Todos no? dizem que sim. Alguém que queira dizer não? So no one says no. Então, ninguém diz que não. If we just say yes, I'm happy just to move on with that comment. Se apenas dizemos que sim, eu estou Only feliz a comment if you e said no. vamos If you said avançar. yes, then no comment. Só vou comentar se vocês disserem que não. Se disserem que sim, sem comentário. Good. Thank you. Boa, obrigada. It's common sense to vote. É bom senso It's our votar. duty to vote. É o nosso dever And votar. We have E an obligation to vote in the right way. temos a obrigação de votar da forma correta. That's question 3. Essa é a terceira Reworded. pergunta. We have an obligation to vote properly. Então, vou colocar em Okay. outras palavras, So, é que nós temos a obrigação still de question votar 3? corretamente. Então, isso ainda it faz 3A. parte da terceira pergunta. Então, vamos chamar esse However you 3A. do it in your country, E seja como for que vocês you fazem get nos your vossos voting países, slip, your piece of paper. é-vos dado um Does papelzinho para everybody know votar. what a void is? A void vote, when you void your vote. E vocês sabem o que é um voto nulo? When you waste it. Quando você desperdiça esse voto. Ou joga fora esse voto. In English they call it voiding your vote or it's wasting your vote. No inglês a gente chama isso voto nulo. Você Okay, anula so o seu everybody in the voto. room understands that concept. Então, todos que estão aqui entendem esse Are you conceito. allowed to do that? Será que somos permitidos fazer Not isso? legally, Não legalmente, morally. porque não pode. Mas moralmente. Question 3. If Terceira you're obliged pergunta. to vote Se você é obrigado a votar morally, you're allowed moralmente, to do a void vote. será que você então pode fazer um voto nulo? Put your hands up if you say yes. Levante a mão se você diz que sim. V-O-I-D. V. So my question is, put your hand up if you think it's Então, a morally minha pergunta okay é, levante a mão se você waste acha que your está vote. moralmente correto você votar de forma nula. Anybody says, who said depends? Patricia, take Quem the mic. disse depende? Patricia, take the mic. Tell me Patrícia, why you pegue o think it's morally microfone okay to waste your vote. e me diga por que você acha que é moralmente correto você ter um voto nulo. Ou votar de forma nula. You're not going to answer? No, because I explained Você what não is vai a vote responder? nul, because in France we can have vote nul, a void vote, or a white Eu vote. estava So we should not explicando mistaken. as diferentes formas de votos So you para changed que a your mind? gente não misture Tu as isso, changé ton avis, que na ta- França é d'avis? diferente. Yes, because she thought it was a white vote. Sim, porque ela pensou que So seria it's o que a different. gente chama de voto branco. E é diferente na França.
A white vote it means that you are O neither voto branco for the left significa or for que the right. você you're não not é gonna nem da vote. esquerda nem da You vote, direita. but you Então você said não vai votar. you put no party Você in your vota, envelope. Mas So você it's diz a que não white tem um vote. partido. Então a gente chama Morally, isso de voto you branco. can do that. But Moralmente você pode the fazer isso. void vote, as you said, it's if you put Mas o in your voto nulo envelope é se você two coloca no parties in it, so envelope it's void. 2 partidos. It's different, so that's why I wanted to be sure which Pra one you nós are é talking diferente. about. A white Por one, isso eu queria me certificar do that que means você you está don't take any falando. Do voto position for branco, any parties, que but você you não se vote, posiciona por or nenhum a dos void partidos, mas one, você vota. you vote, but you Ou o put nulo, two onde você two things, vota, or you write mas você something tem- in your envelope, and it's cancel. It's not Você okay. escreve alguma So which coisa ali one? no seu envelope, mas isso é considerado como cancelado. Everybody agrees that they are morally obliged concordam. in the way they vote. Que têm uma obrigação moral na forma como votar. So I don't want to define what morality is, Eu não quero but I definir presume o que é then at least some moralidade, of you, if not all of you, mas eu presumo que certamente alguns de vocês, se não todos de believe that vocês, it's morally acceptable acreditam que é moralmente to vote for aceitável someone that you don't agree with. votar em alguém em quem vocês não concordam. We'll hold that thought for a moment. Vamos guardar esse pensamento para daqui a pouco. Because lots of people vote for people they don't even like. Porque muitas pessoas votam em pessoas que nem sequer I gostam. don't know if some of you did that recently. Não sei se vocês fizeram isso And if recentemente. you did, E se what's your vocês moral fizeram, framework for doing that? eu não sei qual é o vosso padrão moral para fazer Because isso. you have a moral obligation in the way that you Porque vote. vocês têm uma obrigação moral na forma como So votam. you have to justify your morality Então você tem que justificar a sua if you're voting for moralidade. people that you don't even support or agree with. Se você está votando em pessoas que vocês não apoiam ou nem In sequer English, there's a concordam term com elas. Em inglês That existe um says termo your enemy. que diz o seu You know how you finish inimigo. that sentence? Vocês sabem como terminar essa Go, frase? is my enemy. Seu you have to be inimigo é meu sure inimigo. E vocês precisam ter That that's the certeza correct moral position to stand upon. que essa é uma posição moral correta onde permanecer. Question 4. Quarta pergunta. Is it justifiable Será For que é government- justificável para um governo to force you to vote? forçar a votar? Who agrees with that? Quem concorda com isso? Should the government force you to vote? Será que o governo deveria Put nos your hands up if you forçar a agree. votar? Levante a mão se você concorda. It doesn't matter what any government. Não importa Put qual your é o hands up if you governo. disagree. Levante a mão se você discorda. Okay, so most people think that it's wrong for governments to force the people to vote. Então, a maioria das pessoas acha que é errado o governo
forçar as pessoas a votar. So everybody agrees that it's wrong to force you to vote, Então toda a gente concorda que é errado ser forçado a votar. but question 2, is it your Mas moral segunda pergunta, obligation or duty to vote? se é a nossa obrigação moral, nosso said dever yes. votar. So Vocês you all disseram que have to sim. vote, Então todos but you vocês don't têm like que someone votar, forcing you to vote. mas não gostam de ser forçados a votar. That's right. So take the microphone, Rosie. Então, Rose pega no So microfone. Rosie says Rosie. it's right, we have to vote, but no one can force us to. Então, a Rosie diz que é certo que nós temos que votar, mas que não devemos So ser it forçados a said isso. moral duty. Então, aqui diz dever When you talk moral. about morality, Quando a gente fala de moralidade, how do you understand what morality is? como que você entende o que é How do you moralidade? define morality? Como é que você define moralidade? Anyone can help you if you're not sure? Alguém pode te ajudar se você não tem certeza? We all agree that it's our moral duty to vote. Todos concordamos que é o nosso dever moral Mostly votar. agreed that it was wrong to force you to vote. E a maioria de vocês concorda que está errado ser I asked Rosie to obrigado define a moral. votar, ou forçado a votar. Pedi a Rosie para definir moral. A freedom of conscience, liberty of conscience. So morality Liberdade is, de consciência. is freedom of conscience. Então, moralidade é liberdade de consciência? So the morality is an action who goes, who Então, a is a moralidade good é uma action. ação. So Uma boa morality is a ação. good action. Então, você diz que moralidade é uma boa ação. A good thought, a positive thought. Okay, we'll stop there. Pensamento I'm going to positivo, say bom pensamento. morality Vamos parar aí. E eu vou dizer is the que issue moralidade of right and wrong. é questão de certo ou errado. It's how you know what is wrong and how you know what is right. É a forma de você saber o que está certo e o que está errado. It's like the ethic. Good. Ethics. Seria como So ética. if you have Sim. morality simply defined as right and wrong, Então, se você tem moralidade e define isso de forma mais simples, Good and dizendo bad. o que é certo e o que é errado, o bom ou o how do ruim, you know what good is and how do you know what bad is? como você sabe o que é bom e o que é ruim? How do you know what good is? Como é que você sabe? Based upon rules. Rules. Baseado call it nas law. regras. So we Então, define vamos chamar right isso and lei. wrong by law. Então, nós definimos o que é certo e So o que é errado in pela lei. our context, when you say Então, it's no your nosso moral contexto, obligation, Quando você diz que é a obrigação and moral, we spoke earlier about it being a religious duty, e mais cedo nós comentamos disso ser um dever religioso, we'll speak about the morality in the framework of God. vamos falar de moralidade no padrão de Before the Deus. prophet said no, and now the prophet says yes. Primeiro a profetisa diz que não, depois a So profetisa if diz que morality sim. says Então, it's se your moralidade duty, diz, é that o means vosso it's dever, right. isso significa That que means the law está says- certo. Isso significa We'll say que a God's lei law diz, a lei Says de that you Deus, have to vote. Do you agree with diz que that? você tem que votar. Vocês So, concordam com Does isso? that mean God is forcing you?
Então, será que isso God significa says que Deus está the- forçando? The law Deus diz says que a you have lei to vote. diz que God's vocês law. têm que votar. A lei de And you Deus. said that's fine. But E when the você government diz, tudo says bem. Mas quando our o law governo says you have to diz, vote, a nossa lei said diz that's que vocês bad. têm que votar, vocês dizem que isso é ruim. You use the term constraint, force. God does not force us. if God Você has a law disse constrangir that says you're ou obliged, forçar. Deus não força. you have Mas a se Deus moral tem uma lei e diz que obligation. você é obrigado, você tem uma If obrigação that's not moral. force, what do you call that? Se você não chama isso forçar, você chama o que é isso? Encourage you. What? I didn't hear you. Significa que Deus está Encourage encorajando. you. He encourage you to do it. Oh, it's only encouragement. Deus está em... Então Not é só obligation. encorajamento de Deus. Não é uma obrigação. So I understand this a moral obligation, Então eu but entendo essa obrigação moral, mas but your question is, does the mas government a sua pergunta force é: us? I será que answer o no, because we are in governo a democracy. deve nos My forçar? question was, E eu disse não, porque nós estamos numa doesn't matter what form democracia. of government you have. A minha pergunta, não importa em que tipo Can de the governo government você create está. a law, Será que o governo pode criar uma lei, which we call morality, que nós chamamos de imoralidade, that says you have to vote? que diz que você You tem have que an votar? obligation. Você tem uma And you said that's obrigação. wrong. E você But disse when que it isso was God está doing it, you errado. said it was good. Mas quando Deus está fazendo isso, você disse que era bom. Yes, because I have on my mind the democracy. There are Sim, lots porque of na minha mente democratic está a governments in the democracia. world that force their citizens to vote. Sim, mas existem vários governos democráticos no mundo que forçam os And there are cidadãos a lots of votar. dictatorships that don't force you to vote. E muitas ditaduras que não te forçam a votar. With this argument, I have to change my mind. Com esse argumento, então, eu sou obrigada Okay, a I've mudar a minha persuaded one mente. person. Ok, Ask the então eu question convenci again. uma pessoa. Vou fazer a pergunta Is the novamente. government allowed to force you to vote? Será que o governo pode nos obrigar a votar? And I put in parentheses, if Eu vou God is colocar allowed to entre force you to vote. parênteses. Será que Deus pode nos obrigar a votar? You all agree? Anybody Concordamos com disagree? isso? Alguém discorda Eric. disso? Ok, o Eric. So I think it's a violation of your liberty to force you to vote. Eu acho que é violação à God, liberdade ser cannot do forçado it. a votar. So God Deus doesn't não pode oblige fazer you to isso. vote. Então, Deus não nos obriga a votar. So it's not your religious duty to vote. Então, não é a nossa obrigação religiosa votar. If I choose it, it's become a duty. So Se you eu define what escolho, duty se is. torna um dever. Então, God você doesn't. defina o que é dever. Porque Deus não define. Because God says your duty is to worship on the seventh Porque day. Deus diz, o seu God dever says é your duty is to adorar no worship on sétimo the dia. seventh day. You can't redefine that religious duty. Você não pode redefinir esse don't think. dever religioso. So Pelo when it menos eu não comes to acho. voting, Então, quando se God is the trata one de that's in votar, control. Deus Says, é quem está no I expect you to controle vote. e que diz, eu It's your duty. espero que você vote. É sua obrigação. How do you say
I'll do what I want. E como é que você diz, eu faço aquilo que eu quero? That you can do what you want. Então, que você pode fazer aquilo que você quiser. So you took previously the example of the 7th day. Anteriormente, você pegou no exemplo do 7º dia. It's the same. It's the same. Everybody has the freedom É o to mesmo. accept or not to worship Todos God. têm a liberdade the de government aceitar ou says não adorar. Então, o You governo have to diz, vote. você tem If que you don't votar. vote, Se you você don't não have to listen, votar, do you? You don't have to você listen, não precisa escutar, certo? but they'll punish you. Whatever Mas the eles vão te punishment is. castigar. Seja So qual if for o God says castigo. worship on the 7th day and you choose the first day, Então, se Deus diz que você deve adorar no 7º dia e There'll você be escolhe o repercussions, primeiro won't there? dia, vão haver you repercussões, can do não? what you want, but you have to pay a price for that. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pagar um preço por isso. Same with voting. É a So I mesma just want coisa com us to votar. see it's the same. Então, eu quero que a gente entenda que é o mesmo. We can't handle the two kingdoms differently. A gente não pode lidar com os dois reinos de forma Remember, diferente. Lembrem-se, I'll go back here for the people on the video. eu vou voltar atrás para aqueles que estão assistindo. We're back here, turning the cheek. Nós estamos novamente falando disso, virar a outra face. Just because Rome is governing you, Só porque Roma está world governando, you have to behave in mundo- the same way as though God was ruling you. você tem que se comportar da mesma forma como se fosse Deus que estivesse governando. You have to treat both the same. Você tem que tratar ambos da mesma Whether you call forma. that parabolic methodology or juxtapositioning. Quer você chame a isso de metodologia por parábolas ou justaposição. So, if we get to a place where we have different answers between a secular government and God's kingdom, Então, se a gente se encontra numa posição onde a gente tem respostas diferentes para um governo secular e o reino de Deus, and we come to different conclusions, e a gente chega a we conclusões should know diferentes, that we've made a mistake somewhere in our, I'd say, our thinking or our methodology. deveríamos saber que nós erramos de alguma forma ou no nosso pensamento ou na nossa This is metodologia. a really difficult issue. Essa é uma because questão it- complicada, It fights against what we naturally think is acceptable. porque vai contra aquilo que nós achamos que naturalmente é aceitável. Okay, so I'm going to move on. Então, I'm eu not vou sure what continuar. Eric's final position is. Eu não tenho certeza qual vai ser a posição I'm going to final do message you Eric, afterwards. então depois eu vou te mandar uma mensagem. I'm only doing that because of time. Só estou fazendo isso por causa de tempo. Otherwise, I would do it openly now. Senão eu faria Vai. isso agora abertamente. 5.